violência policial me faz ter um desejo de dizer, né, na rua os direitos daquelas pessoas que estavam ali se manifestando. O primeiro momento é de grande violência e de repressão, porque isso gera um estado de medo nas pessoas que impede ou diminui que elas vão às ruas se manifestar, né? O que a gente viu em São Paulo, naquele junho, foi de uma hora para outra, as grandes mídias, o Estado, as pessoas mesmos, entendendo que a violência policial não poderia existir contra as manifestações do pensamento, né, em rua, através de uma desobediência civil, que é um direito político delas, e que estava acontecendo. E se isso fosse a regra, a gente não teria mais democracia. E isso que também me motiva a participar, dizer que aquilo faz parte da democracia, independente da violência que está tendo, diante de um e de outro, que isso tem que ser levado ao judiciário, mas na rua tem que se permitir que as pessoas se manifestem. A minha questão particular, então dizendo particularmente, minha questão era garantir que a democracia permanecesse e fosse efetivada, né? Com a continuidade de eleições, votos, direitos políticos. Esse é um direito político, se manifestar é um direito político e ele tem que ser respeitado. A gente encontrou todo tipo de gente na rua naquele momento, né? Mas o que a gente percebia é que o principal catalisador de todas elas era um sentimento pessoal de injustiça, né? Cada uma tinha o seu viés, seja ideológico ou econômico, financeiro do que estava acontecendo consigo mesmo, mas tudo isso gerava não só uma insatisfação com relação ou contra os governos, contra as políticas públicas, mas uma injustiça pessoal, né, que os tocava, independente da bandeira, da cor ou daquilo que a pessoa queira falar. Hoje eu tenho certeza, né, vivendo todas essas experiências, era isso que a gente fazia, defendia o seu direito de se manifestar e de ter plena consciência e de falar o que você acha. Eu acredito que esse momento, né, específico de junho de 2013 trouxe algo que em vários outros momentos foram impedidos de acontecer, que era uma politização generalizada de acesso a vários tipos de informação, o que era permitido tanto pela rede social como pelas mídias, mas que naquele momento estava sendo efetivado esse direito político, essa politização, esse entendimento do porquê as pessoas estavam na rua, de fato. Super tenso porque as operações policiais a gente desde o início já tinha como regra, né, se identificar aos comandantes das operações, e esses comandantes das operações eles já tinham uma determinação do que aconteceria durante as manifestações, em que momento elas seriam dispersadas, até que momento eles acompanhariam sem trazer gravidade, né, com relação às pessoas. Então, a gente só podia, naquele momento de tensão, tentar direcionar por um entendimento de que, olha, vai acontecer a manifestação, vamos acompanhar e vamos registrar tudo o que estiver acontecendo. A gente, depois de algum tempo, a gente já conseguia entender os sinais das próprias tropas, né? Do que aconteceria, em qual momento, momentos em que as ruas se fechavam, não tinha muitas saídas. A gente chegou a denunciar muitas dessas práticas, ou mesmo um sinal que era muito característico na época com relação à violência, que a tropa começava a tirar os seus próprios nomes das fardas, o que pra gente era traduzido como um crime militar. Então, todos esses sinais a gente começou a entender dessas manifestações e tentou se antecipar a eles, para que a violência diminuísse. Pessoas são machucadas, violadas nos seus direitos a ponto de, o que aconteceu em São Paulo, perder um olho, né, se machucar gravemente, né. Isso
a gente conseguiu entender que a gente diminuiu o grau de violência aplicada pelo Estado, com certeza. Esse é o melhor dos mundos, porque a gente não teve denúncias, por exemplo, de desaparecimento forçado nesse período, ou mesmo de chacinas veiculadas às pessoas que estavam nas manifestações. E esse era o nosso interesse, né? De garantir a liberdade de manifestação em um aspecto, mas que as violências em torno dela não fossem para um grau muito grande, né? O diálogo é de tentar trazer uma transparência, né? Para que o entendimento sobre a legislação seja aplicado e que as violações que estivessem sendo cometidas pelo Estado, pelos seus agentes, seria processada judicialmente. Como consequência imediata, né, de todo esse processo de criminalização que teve também direcionado à minha pessoa, eu tive que me proteger fazendo parte de uma ONG internacional que está em 60 países que defende advogados, porque isso acontece, né? Os advogados também precisam ser defendidos. Você precisa de digerir tudo isso que vai acontecendo, né? As pequenas violências, né? Porque você é agredido verbalmente, você é impedido de fazer e exercitar os seus direitos como advogado, você começa a ser taxado, né? Tanto pelas pessoas, veículos, familiares, polícia, e aí ao ponto que chega numa escala em que você é violado na sua essência, é machucado. Eu fui preso nessa praça, fui torturado por policiais, fui preso tentando impedir que eu exercesse a minha função de advogado. Eu tenho receio de estar em locais sozinho com policiais, por exemplo. Até hoje? Até hoje. Isso traz consequências, né, na nossa personalidade. E são por conta desses fatos que foram acontecendo. Ainda assim, vale a pena. Ainda assim vale a pena.